Bom dia, galera que está em casa. Hoje nossa aula de geografia. Vamos continuar, fizemos as correções que depois eu vou estar mandando fotinha aí para vocês no grupo, tá? Para quem está em casa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura étnica da população brasileira na página 49. Esse é o nosso conteúdo de hoje, tá? Quem vai começar a leitura para mim é Yassanã. Vamos lá, Yassanã. Uma das características da estrutura da população brasileira é a variedade étnica, resultante de uma miscigenação intensa que teve início com o nosso processo de colonização. Quando os brancos colonizadores se aproximaram dos indígenas e os escravos negros chegaram ao Brasil. A mistura desses três grupos étnicos básicos resultou numa grande variedade de mestiços. Ao se analisarem dados dos censos feitos pelo IBGE, entretanto, muitos resultados são discutíveis, porque a pesquisa se baseia apenas na declaração do entrevistado, que pode escolher entre 5 opções. Assim, prevalece apenas uma abordagem cultural, a forma como a própria pessoa se vê. Além disso, esses dados consideram apenas a cor da pele da pessoa, não sua origem étnica, motivo pelo qual devem ser analisados com cautela, como na tabela a seguir. Olha que interessante. Então a gente já estudou sobre isso. Nós já falamos que a população brasileira é uma população miscigenada. Eu sempre falo esse nome feio, né? O que é miscigenar? É misturar raças, povos, etnias, culturas. Então a nossa população ela é considerada miscigenada por conta da quantidade de cores que hoje a gente tem na nossa certidão de nascimento. Tá? Então, a princípio, há 30, 40 anos atrás, né, era branco, preto, o negro, né, e o pardo. Hoje nós temos o amarelo, que é o indígena, né? Aí nós temos várias, né, outras cores aí, ó. Ali nessa tabela a gente tem o indígena, que já é separado, branco, negro, pardo, amarelo, mas eu já vi em certidão de nascimento moreno, tá? Então, assim, depende muito do estado, do cartório que faz o registro e da forma como eles classificam, né, essa variedade de cores, tá? Então, assim, e essa variedade deve-se ao tipo de colonização que nós sofremos, que foi a colonização de exploração. Como nós recebemos no nosso país outros povos de outros países que vieram explorar, então aqui eles tiveram uma mistura de raças. O indígena com o europeu, o indígena com o português, e essa mistura que deu origem às raças que nós temos hoje. Fora que o nosso país, eu chamo sempre de um país muito colorido, né? Porque a gente recebe dentro do nosso país vários outros povos de outros países. Nós temos aqui no Brasil japoneses que moram aqui, chineses, né? Venezuelanos, haitianos, né? Então, assim, nós temos aqui uma demanda de pessoas, de imigrantes muito grande. E isso faz com que realmente nosso povo seja reconhecido como um povo miscigenado, tá? E uma das principais características do nosso país é acolher bem essas pessoas, tá? Nós somos um dos países que menos tem problema com xenofobia, tá? A gente vê que países como Estados Unidos, Canadá, né, eles têm um problema maior com essa aceitação de imigrantes. Nós não temos, né, essa problemática tão grande assim com receber pessoas de outros lugares, tá? E isso influencia muito também, nunca consigo falar pouco, isso influencia muito também na nossa culinária, viu? A gente tem uma culinária assim maravilhosa, porque tem essa mistura de povos na nossa comida, né? A feijoada mesmo são dos escravos africanos, é uma relíquia que a gente tem, uma herança deles, tá? Mas aí tem várias outras comidas que vieram, por exemplo, comida japonesa que hoje muitas pessoas gostam muito no Brasil, né? Que já vem de outras origens, e isso faz com que o nosso cardápio, que a nossa cultura também seja influenciada por esses novos costumes que estão chegando aqui, né, na nossa terra. E aí aqui a gente vai falar sobre a composição de cada uma dessas cores, tá? Os brancos se misturam com quem? Então vamos lá, lê pra mim, Kelvin, você. Os brancos, tá? Na página 50. De acordo com o PNAD 2011, pesquisa nacional por amostras de domicílios, que é elaborada como forma de amostragem entre o período de realização dos censos. Os brancos predominam no estado do Sul 78,5% e Sudeste 56,8% do país.
A maioria dos representantes dessa etnia é de origem europeia, chegando ao Brasil no período colonial, principalmente portugueses. Também teve o período migratório, principalmente de 1850 a 1934, em que vieram migrantes da Itália, Espanha, Polônia, Alemanha e outros. Foi o que eu falei, tá? Então toda essa mistura começou quando? Na época da nossa colonização, tá? Porque a região sul, por causa do litoral da região sul, os povos começaram a fazer a colonização por ali, tá? Foi na região nordeste e na região sul. Então, os primeiros colonizadores, eles adentraram o solo brasileiro por essas regiões. Então, por isso, essa quantidade de povos que vieram descendentes, pode ver, a região sul do Brasil ele é rica em descendentes de alemães e italianos, tá? Aí entram os holandeses, que também vieram depois, europeus, tá? Mas assim, essa cor branca, ela vem então dessa mistura desses povos que vieram desses países, tá? Na época da colonização. E depois, no segundo processo migratório que aconteceu em 1850 até mais ou menos 1934, né? Então, é por aí que a gente começa a nossa história de miscigenação. Depois nós vamos falar dos negros. Quem vai ler para mim é o André. Vamos lá, André. Negros começaram a ser trazidos para o Brasil na metade do século XVI. A condução derivada. Acredita-se que cerca de 4 milhões de africanos desembarcaram no país. Durante os mais de 300 anos, a mão de obra escrava foi a principal força de trabalho e a base da economia brasileira. Segundo a PNAD, os negros estão concentrados principalmente na região nordeste, com aproximadamente 28,9% da população, se declarando desta forma. Durante o período da escravidão, formaram-se os quilombos e representaram a parte de resistência aos negros da situação. O mais famoso deles foi o quilombo dos Palmares. Após a abolição da escravatura, a população negra não conseguiu melhorar em sua condição de vida, uma vez que a abolição não veio acompanhada de políticas educacionais e a distribuição de terras que permitiram a ascensão social dos negros. Gente, então o negro, né, a entrada do negro no nosso país, ele já não é tão feliz quanto a entrada do branco, né? Infelizmente o negro ele chegou no nosso país, trazidos da África e de outros lugares, por conta da escravidão, né, no início da colonização. Então por 300 anos, olha quanto tempo, né, esses povos sofreram aqui no nosso país, formando então comunidades que a gente chamava de quilombos, né? Foi então que surgiram os primeiros grupos que lutaram pela retirada da escravidão, né? Pela abolição da escravidão. E esses negros então, eles ficaram chamados a esse grupo de quilombo dos Palmares, né? Foi os primeiros grupos que começaram a lutar por essa abolição. E depois, mesmo depois que aconteceu, né, que a princesa Isaura ela assinou então a lei da abolição da escravatura, mesmo depois disso os negros não conseguiram, né, com facilidade permanecer no país de uma forma humana e digna como eles mereciam por tudo que eles tinham trabalhado. Muitos acabaram morrendo, né, e os que ficaram aqui no país não conseguiam economicamente se igualar aos povos brancos, que é uma das partes mais tristes da nossa história, tá? Então, assim, com o tempo, hoje a gente fala aí século XIX, século XX, eles começaram a conquistar um espaço muito melhor dentro da sociedade, tá? Mas ainda existe no nosso país um índice de preconceito muito grande em relação a eles, tá? Que eu sou totalmente contra. Isso eu já conversei com vocês lá em Sociologia. Eu acho que a gente deve ser valorizado pelo que a gente é e não pela cor que a gente tem. Isso não importa a raça, não importa a religião, não importa a opção política, nada. O que importa é que você é um ser humano, tem características próprias e precisa ser respeitado dentro disso, tá? Certo? Então, assim, o negro ele veio para o nosso país, né, como escravo. É essa a história. E hoje a gente tem uma porcentagem muito grande no nosso país. Nosso país ele é muito colorido e os negros hoje fazem história,
tá? Dentro da geografia eu cito o nome de um negro maravilhoso chamado Milton Santos, que foi um dos maiores geógrafos que existiu na face da Terra, um dos maiores estudiosos da geografia, e que eu tiro todos os chapéus para ele, porque ele realmente era o cara numa época em que existia um preconceito muito grande à cor da pele dele, tá? E ele fez a diferença. Então, me orgulho muito de falar de Milton Santos, viu? Ele faleceu em 2001, nem faz tanto tempo assim. Mas hoje os melhores livros de geografia são os livros dele, tá? E a gente vai falar agora dos povos indígenas, que não foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, mas sim os índios que já moravam aqui e que são os donos da terra, tá? Então a gente vai falar dos indígenas. Lê pra mim aí, o Elderson. O Brasil possui cerca de 896,9 milhões de habitantes. Segundo o censo de 2010 do IBGE, em 1500 havia aproximadamente 215 etnias indígenas, que se comunicavam em 180 línguas e dialetos, presentes em praticamente todo o país. Atualmente, a região norte concentra a maior parte das comunidades, principalmente no estado da Amazônia, 36% de etnias, com as três mais populosas, Cuna, Guarani e Carimã. Seguido de São Paulo e Mato Grosso do Sul, os indígenas enfrentam vários problemas no Brasil. Invasão de suas terras, tentativas de exploração econômica por fazendeiros, poceiros, madeireiros e garimpeiros. Aculturação dos grupos, destruição do meio ambiente, doenças adquiridas pela convivência com outros. Gente, olha, a realidade hoje dos povos indígenas no nosso país, apesar da gente saber que eles têm aí algumas leis de proteção, né, ao indígena, que essas leis são amparadas pelo governo, mas a gente percebe também que eles sofrem preconceito em relação à sua forma de vida, em relação aos espaços que eles receberam do governo. Eu falo para vocês assim, né? Vocês sabem que eu tenho uma opinião muito peculiar em relação a esses povos. Muitos das tribos indígenas foram mortas, certo? Eles têm uma cultura muito diferente da nossa, mas uma coisa que a gente tem que reconhecer mesmo, que diferente, por exemplo, dos MSTs, né? Os índios, eles ficam com a terra que eles recebem e eles cuidam dessa terra, tá? Então há uma preservação ambiental dentro das aldeias indígenas. Eles realmente são os donos da terra e eles cuidam dela com cautela, com cuidado. Isso é uma característica positiva que eles têm. Hoje eles vêm sofrendo muito com a questão dos grileiros, dos poceiros, né? Das pessoas que invadem para mineração, a exploração do subsolo, tá? Então há alguns fazendeiros que realmente invadem as divisas das propriedades indígenas e acabam utilizando de suas terras e causando problemas à cultura desse povo, tá? Então, se a gente for falar de sociologia, a minha opinião em relação a eles é uma, mas se a gente for falar de geografia e do direito que eles realmente têm, por eles terem sido os povos que realmente descobriram esse território que hoje é nosso, então assim, a gente pode dizer que esse território é nosso, é meu, é de todos vocês e também é deles, dos povos indígenas, tá? Então, eles devem sim ser respeitados por isso, né? A gente eu sempre falo que o que é certo e o que é errado. Claro que a gente sabe que algumas coisas poderiam ser mudadas na lei, mas dentro da geografia, eles realmente necessitam ter, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, que quase, né, finalizou com todos os grupos indígenas que tinham lá, né? Hoje, então, a gente sabe que o Brasil, ele tentou, apesar de ainda ter morrido muito, mas ele tentou preservar essas etnias, né? E quando a gente fala de preservar, por exemplo, a gente sabe que eles têm uma língua diferente da nossa, a gente chama de língua materna. Então, cada tribo indígena tem a sua língua, eles se comunicam por essa língua, né, com essa forma de falar. Então, o correto é que eles aprendam a falar com alguém que fala a língua deles. Eles precisam aprender o português, então o governo disponibiliza uma professora que vai para a aldeia e lá ensina a nossa língua, mas eles têm a língua materna deles.
tá? Se eu não me engano e se eu não estiver errado, eu não vou dar esse dado como certo, mas pelo que eu já li, pelo que eu venho estudando, já há mais ou menos hoje, se eu não me engano, 298 línguas diferentes, tá? Dentro das tribos indígenas. Eu não sei se esse número é exato esse, mas se não for por aí, tá pertinho, pelas últimas notícias que eu li, tá? Últimas reportagens que eu li. Então, assim, se a gente for estudar os povos indígenas, porque a gente estuda eles muito assim, superficialmente, se a gente for estudar a fundo esses povos, a gente vai perceber que a gente tem muito mais em comum com eles do que a gente realmente pensa. Então, muito também da nossa culinária, a questão do peixe, né? Então, da caça, vem dessa origem, da origem indígena, tá? Da extração mineral, vegetal, tudo começou a partir desses povos. Porque quando o homem branco, entre aspas, né, a gente fala o homem europeu chegou aqui, então o que acontecia? Né? Os povos indígenas, portugueses, europeus, eles não tinham esses costumes. Eles foram aprendendo os costumes com os povos que já viviam aqui, até porque eles nem conheciam a terra, não conheciam as frutas, não conheciam o que o solo tinha e o que o solo oferecia. Então eles foram aprendendo, tá? Então, assim, muito do que nós sabemos hoje nós devemos a esses povos. As principais correntes migratórias aí na página 51. Thalita, lê para mim. Dos 6 milhões de migrantes recebidos, 70% eram portugueses, espanhóis e italianos. Também vieram alemães, eslavos, russos, poloneses, ucranianos e asiáticos, japoneses e sírio-libaneses. Na primeira metade do século XIX, predominaram as imigrações no sul do país. Aí nós temos a tabela, olha que legal na tabela da página 52. Temos os imigrantes, por exemplo, os alemães, né? Eles vieram para cá e foram para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? E desenvolveram lá a agropecuária e a indústria textil, tá? Que é a retirada do látex. Depois, né, os eslavos, russos, poloneses, ucranianos, eles foram para o lado do Paraná, também na região sul do Brasil, né? A atividade que eles desenvolviam lá, agricultura. Depois os italianos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, viu que eu falei para vocês que a maioria entraram ali pela região sul? Agricultura e indústria, são as atividades que eles desenvolviam lá. Os sírio-libaneses, no final do século XIX, já mais atual, né? Chegaram ali e entraram pela região sudeste, ali pela região norte, Amazonas, né? São Paulo, Rio de Janeiro, por ali, Minas Gerais, tá? E foram se desenvolver no comércio. Já os japoneses, que vieram para cá mais ou menos por volta de 1908, né, se instalaram na região sudeste, na região sul, na região norte, também ali com São Paulo, Paraná, Amazonas e Belém, e desenvolveram aí as culturas do chá, da pimenta do reino, né, que eram então as culturas que mais eram desenvolvidas também no país deles, tá? Os dados gerais aí em relação à população brasileira, lê para mim, Vitor. Dados gerais da população brasileira. O Brasil possui uma população absoluta em torno de 204 milhões de habitantes e população relativa de 24,3 habitantes por quilômetro quadrado. Isso. Mal distribuído. Aproximadamente 90% da população brasileira concentram-se próximo do litoral atlântico, numa faixa de mais ou menos 600 km de largura, como é possível observar no mapa acima. Tá, isso aqui a gente não precisa nem ler, eu vou explicar para vocês esse mapa, né? Olha só, esse mapa é muito nítido, é muito visível que a população brasileira hoje, por isso que a gente fala que o Brasil é um país populoso e povoado, porque a gente tem, apesar de ser o maior território, o quinto maior território do mundo, quinto maior em extensão territorial, a gente percebe que, por exemplo, a região norte ali, Roraima, Amazonas, Amapá, Pará, Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul, nós temos um vazio demográfico em relação à região sul, sudeste e nordeste, tá? Por quê? Porque as pessoas estão localizadas próximos ao litoral e outra coisa que chama muito a população é a questão da indústria, do comércio que a região sudeste oferece. E outra coisa que as pessoas resolvem ir para a região sul do Brasil é a questão cultural. Como a época da colonização, a maioria dos imigrantes entravam por ali, então muitas famílias permaneceram ali, tá? E depois foram se espalhando por outras regiões do Brasil. Mas a gente percebe que, enquanto nós temos regiões extremamente vazias, que teria espaço para desenvolvimento industrial, que teria espaço para agricultura, pecuária,
né? Nós temos uma região sudeste, vamos falar dessa que traz maiores problemas para o nosso país, superlotadas, onde as pessoas, na maioria, estão desempregadas e passam necessidades, e que as pessoas insistem em ir para esses lugares. Nós temos médicos, advogados, todos os tipos de profissões, se vocês pensarem, de pessoas formadas que moram em São Paulo, Rio de Janeiro, que estão desempregados porque não tem espaço na área deles dentro desses lugares. E não vêm para cidades menores, né? Então essa é uma realidade que o nosso país enfrenta muito hoje. Então as pessoas não querem ir para o interior, as pessoas não querem ir para outras regiões que estão vazias. Elas querem permanecer aí, nessas regiões superlotadas. E isso causa um problema muito sério depois na economia do nosso país. Isso causa um problema muito sério na distribuição populacional, né? Então se nós fôssemos ver a quantidade de pessoas que tem no Brasil hoje e a quantidade de espaço que nós temos, nós seríamos um país populoso tranquilamente, bem distribuído, assim como é o Canadá. Mas não, né? Por quê? Porque a nossa população, ela está localizada somente, né, em 3 grandes regiões, enquanto outras 2 ficam ali com vazios, tá? Então seria isso aí nós temos um textinho ali cinza na página 53 que vocês vão ler, para poder responder a página 54 e 55, né, ali. Se nós não terminarmos aqui na sala, essas atividades vão para casa, mas vocês podem começar a responder agora, tá? Para quem está em casa, responder as atividades da página 54 e 55. Até a próxima aula.